Vamos Bora lá. lá, bom dia, pessoal. Vamos Eu sou a lá. Lucila Marques, eu sou coach, sou mentora, especialista em liderança e inteligência emocional. E eu estou aqui com mais duas pessoas maravilhosas, que o bate-papo é assim, aqueles que a gente começa a falar de manhã e não para até de noite, tão gostoso e de tanto que a gente ama tudo isso, né, Marcos? Marcos, se apresenta um pouquinho, aí eu vou dar uma introduçãozinha aqui para a gente começar nosso bate-papo, depois ajuda. Pessoal, bom dia. Eu sou Marcos Silvestre. Um super prazer estar com todos vocês aqui. Roubar aí alguns minutos da atenção de vocês para falar de um tema super importante. Um dia fui engenheiro, outro dia eu acordei na área de marketing, depois eu fui para a área de vendas e há 16 anos eu me apaixonei por decisão própria pela área de recursos humanos. E tenho conversado, tenho batido papo, trocado ideia com... Já perdi o número de líderes na vida. E é algo que me faz muito feliz. E vamos ver o quanto eu posso contribuir com vocês na manhã de hoje. Obrigado pela atenção e até já, já. Muito bom. Bom, gente, bom dia a todos. É uma honra, né, estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto que ele é fundamental na nossa vida quando a gente fala em liderança, não apenas para quem não é líder de alguma forma, mas a liderança lá está enraizada na nossa vida. Eu vim do mundo corporativo, né, sou empreendedora faz 5 anos, né, sou apaixonada por empreendedorismo, então hoje é a minha especialidade, eu atendo aí 80% dos meus clientes são empreendedores e a liderança está totalmente ligada ao empreendedorismo. Então, hoje eu vou, né, compartilhar com vocês muito sobre empreendedorismo também, né, sobre intraempreendedorismo, né, Lu? O empreendedorismo dentro das organizações, para que vocês possam aí levar isso para o dia a dia de vocês. Então, vai ter muita coisa boa aqui. Muito obrigada por estar aqui com vocês hoje. Muito legal, gente. Olha, nós temos uma equipe aqui maravilhosa. E quando eu fiquei pensando, né, falei, como é que nós vamos fazer? O que a gente vai conversar hoje sobre liderança? E aí os três aqui começaram a confabular e falamos, vamos falar de liderança dinâmica. Mas afinal, o que é essa coisa de liderança dinâmica? Nada que vocês não tenham conhecido, que vocês não saibam. Provavelmente vocês saibam tudo que a gente vai falar. Mas hoje é um dia de discussão, um dia da gente trocar ideias. E se a gente parar e pensar, existem tantas técnicas novas, tantas nomenclaturas, cada dia eu escuto um nome diferente, eu escuto uma coisa diferente, eu tenho que ir lá e pesquisar para saber exatamente o que é aquilo. E tudo isso está levando a gente para um lado aí de inovação, de trazer coisas novas, né? E o que é inovação? Esse é um detalhe muito importante. Tem muita gente falando de inovação e muito pouca gente fazendo a inovação, né? A inovação, na verdade, não é criar algo novo, absolutamente. É criar algo novo que seja melhor que o anterior e que funcione. Porque só criar algo novo não quer dizer que eu estou inovando, quer dizer que eu estou criando algo novo. Então, ele tem que ser melhor que o anterior e ele tem que funcionar melhor. É disso que a gente está falando. Então, quando a gente está falando de inovação, a gente está falando dessas nomenclaturas todas, veio uma nova postura do líder, que ele já vem sendo trabalhado, mas hoje em dia é assim, pegar ou largar, porque senão a gente fica fora, né, pessoal? E aí me veio uma frase que eu até vou ler, porque também a minha memória também não está muito já das 10 mais, uma frase de Aristóteles, e olha quanto tempo faz que Aristóteles falou isso, e a gente está chamando isso de inovação. Aristóteles, ele disse o seguinte, um olhar mais direcionado para o ser humano que permita que a equipe tenha uma vida melhor, boa e feliz. Olha, vou repetir. Um olhar mais direcionado para o ser humano que permita que a equipe tenha uma vida melhor, boa e feliz, respeitando as habilidades de cada um. O que acontece na grande maioria das vezes? Nós, líderes, vamos lá e colocamos uma meta para as pessoas e falam, vamos lá, bora lá, produtividade, e aí, trabalhando. E a gente vai motivando dessa forma as pessoas. Só que nós esquecemos, na realidade, que para sermos dinâmicos, termos uma liderança dinâmica, a gente precisa olhar, como disse a Nete lá no começo, para cada um e tirar de cada um o que ele tem de melhor. Então, se um tem uma habilidade num assunto, o outro provavelmente tem o outro. Então, vamos olhar para as pessoas
de forma que elas possam contribuir e serem complementares. Isso traz a grande dinâmica da liderança. Porque eu costumo dizer o seguinte, que um líder bom não é aquele que sabe tudo, muito pelo contrário, porque a gente não tem condições de saber tudo, mas é aquele que tem bons liderados, é aquele que tem pessoas complementares, pessoas que têm habilidades diferentes para a gente poder montar isso. Então, aí eu vou dar uma dica aí para o Marcos, para ele dar uma continuidade, que é o seguinte, quando nós estamos na liderança, tem uma frase muito comum que a gente usa, né, quando está lá na empresa e a gente diz, sangue no olho, pessoal, vamos embora, sangue no olho. O que é esse cara? Esse cara é um cara cheio de energia, que está passando energia para o pessoal dele e, além de passar energia, ele está olhando o que cada um sabe fazer de melhor para trazer para isso. Então, quando a gente está fazendo isso, Marcos, o sangue no olho do cara, o sangue no olho da cara, né? Porque nós somos caras, os caras e as caras, né? Quando a gente está falando isso, a gente está trazendo essa motivação. O que você acha de trazer essa motivação dessa forma diferenciada, Marcos? Olhando para a complementariedade de todo mundo. Primeiro, eu acho que isso se chama estratégia da diversidade, né? E segundo, isso vai um pouco contra aquela corrente de que para desenvolver a minha equipe eu preciso cuidar dos pontos fracos. Nada disso. Nenhum líder é feito de grandes feitos. Perfeito. São sempre pequenas coisas que fazem diferença. E se a gente entender que sangue nos olhos tem uma receita, imagina, falar em receita de liderança, né? Parece que não existe. Mas assim, eu diria assim, tem um lance de sair da zona de conforto, que é uma delícia, o cérebro adora essa zona de conforto, né? Ele não quer novidades, é a gente que tem que ir atrás disso. Renunciar àquela a identidade que ainda nos persegue, que é o gerentão, que é o chefe, que são aquelas frases assim, você quer ficar que nem eu, você tem que ralar que nem eu, né? E aí o gerente, olha, eu preciso fazer isso porque estão me pedindo isso. Então, como é que eu saio dessa identidade? Como é que eu assumo que eu não sei tudo? E como é que eu consolido essa nova identidade de um líder que é leve? E aí eu sinto que quando eu falo isso para as pessoas lá na minha escola de líder, né? Eu olho para eles e eu falo assim, você tem duas coisas que você tem que aprender. E aí dá um susto. O líder serve. Aí todo mundo fica gelado. Espera aí um pouquinho, mas eu tenho uma equipe que trabalha para mim. Vai pensando assim. Vai pensando assim. E aí você tem um grande papel, o papel mais principal de todo líder. Qual é? Formar novos líderes. Aí eles tombam na cadeira assim e se chocam. Então, diferente do chefe que estava preocupado com ele, diferente do gerente que estava preocupado com o negócio, o líder está preocupado com pessoas e forma para o planeta. Eu acho que o Covid é só uma desculpa aceleradora de que a gente tem que olhar mais para o humano. Só uma desculpa. Mas essa onda já vinha vindo lá de trás. E todos esses movimentos de sangue nos olhos têm que, no final, dizer o seguinte, eu estou aqui atrás de talentos. Fazer melhor amanhã o que eu fazia ontem. Esse é o novo sangue nos olhos. Eu não sei nem se eu te respondi, viu, Lucila? Agora você eu acho que respondeu e você me deu outra dica, que é o seguinte. Você falou, o grande líder é aquele que forma líderes. Isso, traz uma coisa para dentro da gente, falar, como você disse, espera aí, como assim? Eu vou formar outros para pegar o meu lugar? Que é a primeira coisa que vem, né? Sim. Ele vai pegar meu lugar, eu vou treinar o cara para ficar bom, para ficar ótimo, para ele pegar e fazer o que eu faço. Na realidade, a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente vai escalando profissionalmente a nossa carreira, a gente vai melhorando, lógico, ficando cada vez melhor e tendo que largar algumas coisas. E quando a gente se torna líder e aí vira uma pessoa estratégica, ela precisa largar aquele osso do operacional, que a gente olha e fala, pô, mas aquela pessoa vai fazer aquilo que eu amo? Aí, Ju, eu queria perguntar para você o seguinte,
Quando eu falo que o líder, que o Marcos trouxe, é formador de novos líderes, que eu preciso largar aquele meu osso lá, que eu era um operacional total, e alguém vai fazer aquilo que eu gosto para eu ser estratégico, existe uma grande dificuldade sobre isso, não existe? Com certeza. Lu, o que o Marcos trouxe, assim, quando você falou a palavra escalar, né, me vieram várias coisas na cabeça, porque quando a gente relaciona com o empreendedorismo, e eu quero relacionar para ter essa vertente, eu sempre penso num negócio escalável, né? Então, para eu ter sucesso no meu negócio, eu preciso sempre pensar se o meu negócio ele pode ser escalável. E dentro da liderança é a mesma coisa. Por quê? Porque esse soltar é eu aprender a delegar, né? Eu preciso delegar para quê? Para que eu possa ter outros líderes, desenvolver outros líderes, e aí entra o dinamismo, que está relacionado com a proatividade. Então, quando a gente pensa num líder dinâmico, é um líder proativo, né, que ele busca soluções ali dentro da equipe dele e ele olha aquele time que ele tem e fala, eu posso sim soltar para quê? Para que eu possa crescer dentro desse âmbito, mas crescer positivamente, pensando no quê? No bem da empresa, né? No bem da organização. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam, tá, mas eu vou soltar e aí aquele cara vai pegar meu lugar? Não. Eu estou preparando uma pessoa para ficar no lugar porque eu vou para uma outra posição. Então, se hoje eu sou um supervisor, eu vou para uma coordenação, né? E essa pessoa vai aqui, ou para direção, enfim. É isso que, na realidade, infelizmente, existe uma cultura ainda que não desenvolve isso de uma forma tão assertiva, mas que a gente precisa desenvolver, né? E a gente fala, não vou entrar em cultura organizacional, mas é importante a gente ter essa clareza. E aí, falando um pouquinho, né, do gancho do intraempreendedorismo, tem essa relação. Por quê? Porque quando eu consigo despertar nos meus liderados essa vontade de querer crescer junto comigo, o que eu estou fazendo? Colocando o senso de pertencimento, né? Não é tão fácil fazer isso, mas é algo que a gente precisa o quê? Exercitar todos os dias com a nossa equipe, com o nosso time. Não sei se eu te respondi, Lu, mas foi isso que veio. Claro que respondeu super, que é exatamente esse escalonamento que a gente está falando, desse crescimento, né, dentro da carreira, que ela precisa ser trabalhada e ela precisa ter um novo olhar. Então, o líder dinâmico não é o líder que ele sai correndo e faz várias coisas. Não, não é isso ser o dinâmico. O dinâmico é ter uma visão sistêmica sobre tudo, é se permitir várias coisas, inclusive a vulnerabilidade, né? Porque quando eu estou numa posição de líder, gente, eu acho que vários de vocês são líderes, mas quando a gente vai escalando, pelo menos essa é a minha experiência, nós vamos sentindo que a gente, primeiro, tem a necessidade de saber tudo, que não é verdade, né? Por isso que eu tenho que ter outros, e eu vou sentindo uma responsabilidade muito grande em que eu vou me endurecendo. É isso que normalmente acontece. E isso vai me deixando tenso, vai deixando preocupado. E aí vão vindo todas aquelas partes emocionais que a gente não sabe muito bem lidar muitas vezes. O peso nas costas, né, Lu? Começa a pesar e aí o corpo começa a sentir, né? Começa a sentir tudo aquilo. E aí Gustavo, o que a gente tem? Talvez o Gustavo depois queira falar um pouquinho sobre isso que ele está colocando aqui no chat, algumas ideias. Gustavo, se você quiser participar também, trazer essas ideias, acho que pode ser legal. Opa. Olha que legal, ele falou, eu trabalhei em uma empresa que a pessoa só era promovida se tivesse um sucessor preparado no lugar dela. Olha que legal isso, quer dizer, que legal assim, no sentido de que eu preciso preparar alguém para eu poder também crescer. Então, eu estou pensando em mim e no outro. Cadê o Gustavo? Isso faz isso é um exercício, tá ali, né? Achei. Fala, Gustavo, como é que é isso? Então, eu trabalhei numa empresa que eles tinham essa cultura muito forte. Eles tinham já dentro da própria missão, visão e valores, a delegação planejada e o plano de sucessão. Então, era fato que todo e qualquer líder tinha que preparar alguém para substituí-lo. E eu lembro que eu assisti uma palestra de uma outra pessoa que também trabalhou lá e que passou por essa experiência, que ele foi cotado para ser diretor, e aí falou, olha, seu nome está rodando aqui no conselho e tudo mais. E aí chegou, efetivaram, falaram, não, parabéns, você foi escolhido, tal, não sei o quê. Aí perguntaram para ele, quem está preparado para assumir seu lugar? Ele falou, ninguém. Ele falou, então tá, até ano que vem. Infelizmente, você não vai assumir a posição, porque você não tem um sucessor preparado para o seu lugar. Olha que Mas aí acho que isso. entra muito no que a Juliana falou, que a maioria das empresas não tem essa cultura. Né? Por esse medo de perder a posição, perder o status, perder a cadeira,
eles não delegam. Então, eles preferem ter o burnout, ter o estresse, mas está tudo aqui no meu controle, na minha mão. Eu não confio em ninguém, que ninguém sabe fazer o que eu faço, ao invés de delegar. E eu sou o tipo de pessoa agora que eu delego. Eu peço ajuda do time e falo, gente, vamos fazendo aí, desenvolve aí, porque uma hora eu não tô aqui. É só uma cadeira que eu ocupo. Amanhã ou depois eu quero sair, que vocês continuem rodando aí tudo bonitinho. Né? Porque já aconteceu isso também lá, de não ter a cultura de conhecimento, a gestão do conhecimento. A pessoa sai, mas só o fulano sabia fazer aquilo que ele fazia. E ninguém mais do time sabe. Não, estava na mão dele o conhecimento. Gente, você sabe que você me lembrou agora, Gustavo, que é assim, isso vem muito para a minha cabeça, sempre. A empresa, ela é feita de gente, tá certo? São pessoas. Só existe uma empresa porque tem pessoas que vão trabalhar ali. A empresa, ela tem um único objetivo, qualquer empresa, gerar dinheiro, ter lucro, né? As pessoas querem dinheiro. Então, existem essas duas coisas que elas estão ali, elas permanecem. Então, se eu quero uma empresa, se essa empresa tem gente e eu preciso lucro, o que eu preciso? Ter gente feliz, como já vem aí Martin Seligman dizia, e umas outras porções de pessoas gurus aí da área de liderança que diz o seguinte, gente feliz produz. Gente feliz faz o que o Aristóteles falou ali, que é uma equipe, uma presença, uma equipe boa, com uma vida boa, feliz e melhor. Então, se a gente esquecer que tem gente, e a gente esquecer, como disse a Ju, do pertencimento, né? Eu me senti pertencente a esta empresa, aí eu dou uma escalada dentro da minha carreira. O que você pensa disso, Marcos? Eu preciso dizer uma verdade. O Gustavo me provocou e eu vou ter que fazer um flashback. Vocês deixam? Claro. Tá aqui. Cara, acho que eu tive bons líderes na minha vida. Com 25 anos, meu diretor me chamou e falou, você é o gerente da área. Falei, oi? A minha maturidade era tão grande para ouvir aquela notícia que eu disse assim, por que eu com 25 e não o Sebastião com 53? Quer dizer, nunca mais depois eu fiz essa pergunta no resto da minha vida, né? Ótimo. Aí ele disse assim, é por causa do seu potencial. E aí eu aprendi naquele dia que os grandes líderes, eles não apostam no desempenho, eles apostam no potencial. Eu não posso negar para vocês que eu saí correndo para a coordenadora de RH e falei assim, eu fui nomeado gerente. Isso é bom, é ruim? Porque eu não sei o que quer dizer isso. Foi desse jeito. Foi desse jeito. Mas depois a vida foi me ensinando que onde que está essa escalada que a Ju falou? Eu aposto no potencial. Foi o que aconteceu comigo, porque o potencial vai começando a mostrar na sua equipe os talentos. E quando os talentos aparecem na equipe, eles começam a olhar para quem está indo bem e falam, peraí, eu quero isso para mim também, o que é preciso? Qual é a receita? O que eu tenho que correr atrás? E aí começa a nascer o conceito de autorresponsabilidade. Você começou a transferir essa responsabilidade porque você não é pai de ninguém. Mas na medida em que eu consigo e o outro quer, começa a nascer esse conceito de autorresponsabilidade. Eu sei o meu papel dentro da equipe e isso para uma equipe coesa, para uma equipe autogerenciável, é um passo curtinho desse tamanho. Eu sei que eu te enrolei com o meu exemplo, tá? Agora você vai me dizer se eu respondi, porque senão eu estou a fim de continuar. Não, você pode continuar e eu acho ótimo, sabe por quê? Eu tenho uma máxima que eu uso desde sempre, né? Que eu sou desde quando eu trabalhava no mundo corporativo também, que era o seguinte, é a vida como ela é. Porque a teoria na prática é outra, gente. É o seguinte, a gente lê um monte de livro, faz um monte de curso, etc. Mas e aí? Como é que acontece ali naquele meu dia a dia? Funciona? Isso que está falando, por isso é legal trazer exemplos de quando a gente era líder, ou qualquer um de vocês podem ajudar a gente aqui nessa parte da liderança, porque a gente também tem sufoco. Olha, eu vou dizer uma coisa, quando a gente faz essa escalada aí que a gente está falando, dá dor de barriga.
da ansiedade. Por quê? Porque a gente é normal, eu nunca fui, sei lá, o grau acima que eu tô, e aí está esse tal de potencial aí que o Marcos falou, que alguém olhou para ele e falou potencial, eu tenho certeza que ele ficou morrendo de medo, com dor de barriga e ansioso, porque ele não sabia o que era, por isso que ele respondeu. Por que não chamou outro cara? Ai, que medo! Não é Carlos? Oh, Carlos, ó. Marcos, que Carlos. Exatamente. Ô, Lu, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Para provocar um pouquinho mais. Vamos lá para aquele líder que está acostumado a trabalhar com a faca na caveira, né? Com sangue nos olhos. E aí, como é que eu faço essa transformação, tendo em vista que essa é uma necessidade praticamente visceral? Essa mudança, né? Onde coloca o ser humano no centro, é fundamental para a gente tocar daqui para frente, pós-pandemia, nesse momento, nessa geração. Como é que a gente faz, como é que a gente quebra esse paradigma? Até gostaria de saber se tem algum líder aqui que possa falar se sente isso, essa dificuldade de estar na outra posição e se tornar um líder mais humanista, mais aberto, mais empático, né? Realmente considerando o ser humano nas suas emoções, o seu sentimento. Como é que é essa transição? Como é que é isso? De verdade. Alguém se habilita? Né? Vocês querem responder? Como é que é isso? Posso falar, Anete? Pode, né? Pode, claro. É um bate-papo nosso. A gente só veio aqui só então... para fazer uma facilitação. A gente sabe que vocês já sabem tudo, a gente só quer aprender com vocês, na verdade. Só pode falar não sabemos quem tá na nada, sala. estamos aprendendo, né? Sim, estamos todos aprendendo. Todo dia, né? Nunca. Quando a gente estiver sabendo tudo, a gente vai embora. Ele nos leva. Então, eu passei por isso também, né? Eu tive muito chefe, não líder, né? Eu trabalhei no Bradesco por muitos anos e lá realmente é sangue no olho, a faca na caveira, ou você faz o resultado ou você está fora. E muitos amigos meus tomaram remédios de tarja preta, né? E tem problemas emocionais até hoje por causa disso, né? Hoje eu presto serviço para o Bradesco, mas eu escolhi há muitos anos atrás a deixar o Bradesco para seguir carreira solo, justamente por causa disso. Lá é uma instituição financeira, é resultado e pronto. O humano não tem lugar, né? E eu optei por sair justamente para trabalhar o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com pessoas e coloco pessoas no centro. Por quê? Porque para se fazer uma equipe de alta performance, a gente precisa das diferenças. E nem todo mundo reage com a mesma ação. Tem gente que você precisa ser duro, mas tem gente que você precisa ser mais amável. Tem gente que você vai ter que ouvir, tem gente que você vai ter que dar um empurrãozinho, tem gente que você vai ter que segurar, né? Não por causa de religião, mas citar o maior líder do mundo, que foi Jesus, que pegou 12 pessoas diferentes uma da outra e transformou em grandes líderes, né? Capazes de dar a vida por esse líder. Então, eu acredito muito nisso, na emoção, trabalhar com a liderança, né? Acionar gatilhos que levem as pessoas a abrir portas, janelas no cérebro que leva vida, que leva satisfação, que leva alegria e tudo mais. E não abrir células killers, né? Que são aquelas matadoras, que levam a pessoa a ficar presa num pensamento. Então, o líder tem que ser ser menos crítico, né? Ser menos crítico e de repente ser aquela pessoa que faz a pessoa subir um nível, né? Abrir janelas life na cabeça dele e deixar ele sentir prazer, porque ele vai trazer mais resultados. É isso que eu acredito, né? Uhum. Desculpa se falei muito. Não, falou perfeito. Perfeito. Um exemplo maravilhoso. Sim. Perfeito. Não, foi ótimo, porque você trouxe para a gente um negócio que é o seguinte: as pessoas são diferentes, elas pensam, sentem e agem de forma diferente, cada um com um tempo diferente. Como que eu posso chegar, como você disse,
Eu entendo que é sangue no olho, eu entendo que a gente tem que bater meta, mas como que eu posso chegar para todo mundo que está aqui nessa sala e falar assim, pessoal, é isso e pronto, e o tempo é esse? Não vai ser essa a resposta. Ô Lu, e se o ser humano é biopsicossocial? É linda essa que palavra. É não, antilógico, eu amo. como é biopsicossocial, como que é antilógico, né? A gente trabalhar justamente numa direção contrária ao ser humano. Então, veja quanto tempo nós perdemos, né? Tentando nos impor de alguma maneira na liderança e tendo resultado reativo contrário. Porque quando eu solto, como o bispo falou, quando eu apoio, quando eu sou coach, quando eu estou ali no papel simplesmente de amparar e ajudar a crescer, eu construo pessoas melhores, eu construo uma empresa melhor, eu vou ter mais produtividade. Isso é natural do ser humano. E a gente vai sempre na direção contrária, né, Lu? A Ju acho que quer falar alguma coisa, ela está se preparando aí, que ela pegou algum insight. Então, não, eu gostei muito do que o Ronaldo trouxe, porque também tem essa questão de conhecer o perfil dos liderados mesmo, né? Então, quando eu conheço o perfil da minha equipe, eu respeito, né? Eu consigo respeitar. E muitas vezes falta essa questão do respeito. Por quê? Porque aquele líder está sendo pressionado, né? Ele trouxe o exemplo do Bradesco, mas assim, os bancos sofrem uma grande pressão. A gente sabe que não é só o Bradesco, vários. Então, olhando por essa visão e falar, tá, hoje, né, eu falo assim que a pandemia, o Covid, trouxe oportunidades muito boas, que é esse olhar para o humano, olhar para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo várias questões emocionais, então hoje, essa liderança remota que a gente está vendo, esse líder está fazendo o quê? Ele está conseguindo buscar os liderados de uma outra vertente, puxando o emocional, conhecendo o momento que cada um está vivendo. Então, vai trazer quando a gente fala em inovação, né, Lu, que você falou lá no começo também, hoje eu vou ter líderes novos. Existe uma inovação da liderança, mas não uma inovação de, totalmente novo, mudou o papel. Não. A inovação está relacionada ao quê? A eu pensar mais como um humano. Eu sei que eu preciso, né? A organização, ela visa o lucro, mas eu tenho pessoas, né? E pessoas se inspiram em quem? Em pessoas. Não adianta eu falar que, olha, você precisa bater meta, viu, Ronaldo? Você precisa bater meta. Mas se eu não te estimular de uma forma que eu te encoraje, que eu fale, Ronaldo, eu tô com você. Eu tô com você e o que você precisar, eu vou realmente estar ali. Olha, não bateu meta? Vamos junto. Então, é isso que, infelizmente, falta, e volto de novo na questão da cultura. Por isso que a gente agora realmente precisa trabalhar esse novo, vamos falar, não sei se é um paradigma, mas assim, essa nova visão do líder, e para mostrar para eles, nós não vamos mais voltar ao que nós éramos antes. Não pode mais existir aquele líder, né? Precisa existir esse líder humano, né? Com inteligência emocional, com desenvolvimento humano, olhando o quê? Não apenas para o lucro, mas para as pessoas. E esse sentimento tem que ser genuíno, né? Porque não adianta a gente disfarçar, porque nós já fomos líderes, já fomos subordinados, colaboradores. E eu sei exatamente, gente, é isso, todo mundo está igual comigo aqui. Quando alguém não está sendo verdadeiro comigo, na hora eu saco, na hora eu sei que é balela, é papo. Então, quando alguém vem com aquilo que o Marcos trouxe, né? Por causa do seu potencial, esse líder dele acreditou nessa pessoa chamada Marcos. Tanto que acreditou que falou para ele, é o seu potencial e vem comigo. Por quê? Porque um líder bom tem bons liderados, né? E aí esse líder do Marcos trouxe ele porque ele não é bobo nem nada, gente. Não tem nada de bobeira. Ele trouxe porque ele sabe que o Marcos ia dar conta daquilo que ia fazer e feliz. Não era só dar conta, hein? Conta e feliz. Não foi, Marcos? Conta um pouco mais essa experiência para a gente. Só para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia que dentro daquela empresa a minha carreira deu uma guinada para a área de marketing. Eu só pedi para ser engenheiro civil, tá? E eu falei, e agora? E a empresa disse assim, agora que você é importante nessa posição, e investiu nessa posição. Então, os próximos dias, a ponto de eu não esquecer essa empresa, eu tinha 24, mas vocês fiquem adivinhando que idade eu tenho agora. Eu sei. A ponto de eu não esquecer esse exemplo. E a ponto de eu entender essa curiosidade que a Anete começou lá.
fez a abertura, né? Quem que é esse cara curioso? Como é que é ser curioso, né? É ser curioso para olhar para dentro, porque o autoconhecimento faz a diferença. É ser curioso para saber o que o outro pode contribuir. E aí vou pegar o gancho da Ju. Você dá a meta para ele, mas ele não participou da métrica. Ele não disse para você como é que ele faria para atingir aquela meta. E aí você faz as besteiras, né? Porque aqui não dá para falar palavrão. Aí você faz uma besteirinha e bota no portfólio lá do vendedor. Eu fiz essa besteira, gente, estão me entregando. Para ele vender bolinho de chuva, quando eu trabalhava numa empresa de alimento, no interior da Bahia. Você acha que, como líder, eu fui motivo de chacota? Sim ou não? Levanta a mão quem tem essa dúvida. E aí eu entendi assim, eu tenho que ser curioso comigo, curioso com o outro, curioso com o mundo, mas tem uma cartilha aqui presa na minha mão que eu não largo dela. 4 verbos. Manter, construir, ajudar e desafiar. E agora? Vamos ver. Perfeito. Construir projetos em conjunto. Será que a gente aprendeu? Manter. Você pode repetir, Marcos, que eu vou escrever aqui no chat. Construir, manter, ajudar ou apoiar e desafiar. Perfeito. Embora eu, quando moleque, quando criança, não fui formado construir projetos em conjunto. Então, é o primeiro da sala, o primeiro do corredor, o primeiro do colégio, medalha, 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 medalha. Então, eu não aprendi, nós não fomos ensinados a trabalhar em conjunto. Então, por isso que o primeiro verbo da liderança é construir em conjunto. Difícil tarefa. Manter coerência entre os seus valores com os valores da empresa, porque o líder ele é guardião dos valores da empresa. Se ele não bate com os valores da empresa, bispo, vai embora. Vai cuidar do que é seu. Vai buscar onde estão os valores que correspondem aos seus. Onde você possa ser um guardião de verdade. Agora, ajudar o quê? Na troca, porque você precisa formar. Então, na troca de conhecimento entre as pessoas. Eu não sei, mas a Ju pode te ajudar. E o líder acha que isso é... Imagina se eu vou dizer que eu não sei. Líder que é líder não fala que eu não sei. Que é isso? Século XXI. Ainda quando você não souber, você abre os braços assim... Eu não sei, natureza. Você daí está dizendo, eu preciso de ajuda. Eu não sou um super-herói. Vocês acham fácil fazer isso? Não é, não. Mas tem que fazer. Está na cartilha, está na cartilha. E aí, por último, que é o que eu gosto mais, que é o mais difícil, desafiar sempre. Assim aos outros, né? Sempre. Desafiar sempre. No revendedor Caterpillar, eu tinha uma secretária e eu todo dia olhava para ela e falava assim, caraca, o que eu vou fazer com essa moça no futuro? Olha o líder bom. Ó. Eu preciso fazer o que fizeram comigo. Aí um dia eu cheguei lá e falei assim, Ângela, ela se chamava Ângela Nogueira, você acha que eu vou esquecer isso? Ô, Ângela, eu quero que você me diga tudo o que eu preciso fazer para formar você para ser uma secretária de diretoria. Ela falou assim, se cheirou cola, chefe. Como assim? Toda secretária dessa empresa quer ser secretária de diretoria e eu preciso te formar, é minha obrigação. Ela falou, não, senhor, filho. Eu quero dar aula para esses caras da oficina aí, para os mecânicos, que é tudo aula de inglês e eu gosto. Naquela época, a literatura era toda em inglês. Falei, oi? Ela falou, é sim. Se você me botar para dar aula para os mecânicos, você é a mulher mais feliz do mundo. Secretária da diretoria. E falou um palavrão desse tamanho. Então, você acha que é líder sozinho? Você está adivinhando ser líder? Você é líder de um time que você não pergunta o que o time quer? Então, é isso. Desafiar sempre, mas em conjunto.
4 verbinhos, nunca mais eu vou esquecer deles. Nossa, Marcos, isso que você trouxe é muito legal. Muito, porque além da gente estar falando dessa coisa de olhar para o outro com empatia, de olhar para o outro e perceber o outro, né? O que ele precisa, quais são as coisas importantes para ele, os valores dele da empresa. Você falou numa coisa que eu acho assim fundamental, que me traz duas questões. Uma, o líder tem uma aflição, uma ansiedade, um medo, e vamos falar que medo é uma emoção que existe, é genuína na gente, a gente só tem que saber lidar com ela, que é de ser vulnerável. Nós somos seres humanos, é óbvio que a gente vai ser vulnerável, nós estamos vulneráveis agora, nesse momento, e tudo bem. Esse pedir ajuda assim, devia ser sine qua non, a gente precisa pedir ajuda para as pessoas, e a gente só pede ajuda quando a gente tem esse autoconhecimento que você falou. E além disso, que aí nós todos aqui sabemos muito bem como fazer, é o seguinte, não adianta eu querer dizer para o outro o que ele deve ser, e sim, é melhor perguntar, eu não tenho bola de cristal. Pergunta para as pessoas do que elas gostam, do que elas não gostam, do que elas sentem, do que elas não sentem. Então, na hora que você vai lá e fala para a Ângela Nogueira, também nunca mais esqueço esse nome, Ângela Nogueira, como que você quer ser feliz trabalhando? E ela fala, quero dar aula de inglês para o pessoal da fábrica, porque eles precisam, e isso vai me satisfazer. Esse é o grande líder. Esse é o cara que saca e que fala, então, agora você vai ser feliz e vai dar dinheiro e produtividade para todo mundo. Isso, gente, olha que coisa mais legal, olha que coisa mais interessante a gente traz esta questão. O Gustavo está falando o seguinte, que tem um conceito que eu adoro, persistência na coerência, ser coerente com você, com a organização, com o que ela faz. Putz, isso é assim, bárbaro, Gustavo, é isso mesmo. E o autoconhecimento também é libertador. Meu irmão sempre fala, querer não se ensina. Nossa, isso então, Gustavo, que você trouxe, se você quiser até falar sobre isso um pouco, porque de fato o outro tem que querer crescer. O tem que, eu detesto usar essa palavra tem que, porque fica muito dever, tá? Mas ele precisa ter lá de dentro dele essa motivação, que a motivação vem de dentro da gente, né? Ninguém motiva a gente. Nós é que nos motivamos e a gente precisa enxergar isso e falar, é esse o caminho que eu quero ir. Então, o líder também ele possibilita isso. O líder dinâmico, gente, de novo, nós estamos falando hoje de liderança dinâmica, e quando a gente fala de liderança dinâmica, não é sair correndo e nem dar tudo para todo mundo, e sim ter essa visão sistêmica, holística da minha equipe, olhando para o outro, entendendo o outro, percebendo o outro. E eu acho que isso tem muito a ver quando a gente fala do intraempreendedorismo, que é ser intraempreendedor de você mesmo para, na sua empresa, você crescer, né? Ter os mesmos papéis que o empreendedor, mas você está empreendendo ali dentro para você e para a empresa. Acho que a Ju pode me ajudar muito nisso, que ela é expert nisso. Lu, vocês falaram uma coisa que eu acho que é fundamental a gente também ter no papel do líder, né? Que é o ouvir na essência. Então, esse líder dinâmico, ele precisa ouvir de verdade. Por quê? Porque se ele não conseguir ouvir o liderado dele, né, como o Marcos fez com a Ângela, ele não ia saber, ele ia promover a Ângela lá para um lugar que ela não queria, ela ia ser infeliz pra caramba, né, e às vezes poderia ser demitida, porque às vezes não iria fazer o papel dela, né, com maestria. Então, olha só o que o líder pode fazer com uma carreira, né, de um liderado. Então, ouvir na essência é fundamental. Quando você fala do intraempreendedorismo dentro da organização, relacionando com o líder dinâmico, ele anda de mãos dadas, né? Por quê? Porque o intraempreendedorismo, ele tem, trava-língua, relação com a inovação, né? Com aquela pessoa que está buscando oportunidades, né? Que está olhando uma situação adversa e fala, tá, o que eu posso fazer com isso daqui? Né? O que eu posso fazer para crescer e para criar algo melhor para mim e para minha equipe? E quando a gente pensa dessa forma, usando competências empreendedoras, eu inovo, eu faço com que a minha empresa cresça e eu cresço junto com a minha empresa. Eu não fico
aquele termo de mimimi, sabe? Eu não fico reclamando, porque a empresa vai faturar tanto e olha o meu salário. Não. Eu penso que a longo prazo, eu falo, gente, a empresa está crescendo e eu estou evoluindo como líder e o meu time está comigo. O meu time está junto comigo. Por quê? Lu, a gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo, as empresas vão precisar muito do apoio do time, dos líderes. Então, se todo líder tiver esse perfil intraempreendedor, o que ela vai fazer? Eu não vou deixar minha empresa ir para o buraco. Eu vou fazer minha empresa crescer. Pode ser que hoje eu tenha uma redução de salário por conta do que está acontecendo. Mas eu não vou me preocupar com isso, por quê? Porque eu e o meu time vamos fazer a empresa faturar. E se a empresa faturar, eu não vou ter mais aquela redução. Então, o intraempreendedor eu olho para a empresa como se ela realmente fosse minha, né? Sem ficar com fofoquinha, sem ficar pensando, mas o chefe tá andando de carro importado e eu ando de Fusca, sabe? É parar com isso, é olhar e falar, todo mundo vai crescer junto, né? Existe a hierarquia que a gente, né, respeita ali, porque é importante, é o dono, ele construiu aquilo, só que eu sei que eu vou crescer. Se o dono crescer, eu também cresço. Então, é isso que a gente tem que, novamente, culturalmente disseminar. Só que tem um ponto importante, Lu. Não são todas as pessoas que conseguem trabalhar o intraempreendedorismo. Então, você fala isso. Quando a gente implementa, né, se você tem uma organização que quer implementar, né, essa cultura intraempreendedora, ela precisa pegar algumas pessoas chaves para fazer o que? A disseminação, para disseminar isso entre os liderados. Porque não é de um dia para o outro que a pessoa ela vira empreendedor e nem intraempreendedor. Então, isso é algo que a gente precisa treinar, tá? Eu vou falar duas coisas que me veio na cabeça a hora que você falou. Já passo para você, Marcos. Só para não perder esse raciocínio. Duas coisas que me veio. Primeiro é o seguinte, eu já tive vários coaches, clientes que me falaram o seguinte, o meu chefe, né, promoveu fulano e não me promoveu, e eu me dediquei, e eu fiz tudo que tinha que fazer. Olha que sacanagem. E aí eu pergunto uma coisa que é o seguinte, o que é que você fez para ser promovido? Né? O chefe não promove, a pessoa se torna, né? E quando ela entra empreendedora, promovível, se existe essa palavra, eu não sei. Mas eu preciso também fazer algo para ser promovido, porque se eu não fizer isto, ninguém também vai me notar. E aí eu estou dentro dessa visão que você está falando, que é assim, eu vou crescer para que a empresa cresça, para que eu também ganhe. Né? E essa coisa de eu ficar olhando e invejando, outro dia eu escutei uma coisa muito interessante que é o seguinte, não existe inveja branca. Inveja é inveja, pô, é um sentimento, acabou, né? E ponto. O que você ia falar, Marcos? Quando a Ju falou na palavra cultura, eu me lembrei que ninguém pode contar uma história pela metade, né? Então, assim, a história da Ângela é que ela foi. E aí eu sou obrigado a confessar para vocês que eu tive muito mais medo de receber o título de gerente pela primeira vez, porque eu nem imaginava o que seria, do que enfrentar o tabu e a cultura da empresa de colocar uma mulher naquela situação nos idos de 90. Lá para 92, 94, alguma coisa desse tipo. Eu fiquei muito encorajado pela felicidade dela. E aí, eu confesso que lá, né? Fiz assim quando os pares falavam alguma coisa. Nossa, o que você fez? Eu nem liguei. Porque eu entendi que tinha algum sinal de que tinha a ver com essa curiosidade que nós estamos falando. E quando eu falo dessa curiosidade, eu trago mais uma outra situação de preocupação. Como é que eu faço para ser curioso? Eu tenho que deixar 2 paradigmas ou 2 vieses para trás. Eu preciso me preparar. Para com isso. Ninguém se preparou para o Covid, ele está aí. Não tem fórmula, não tem manual. Eu preciso estar pronto. Para com isso. Eu prefiro trocar tudo isso por um estado de prontidão. O estado de prontidão é não aceito o que tem agora como a melhor solução. Se a rede que você comunica não está legal, tem outras redes. Ouça novos cachorros latindo. Vá atrás do novo. Pergunte, investigue. Em outras palavras, para ser curioso, você precisa ser um bom observador.
Dizem as boas línguas de hoje que para você ser um observador, você tem que ser, primeiro, leve. Pipinaço, né? Que a gente carrega aí umas bigornas, uma em cada ombro, assim, né? O peso de ter o cargo. Para com isso, seja leve. Segundo, deixe as coisas fluírem no seu natural. Lembra que os caras estão desenvolvendo autorresponsabilidade. Deixa fluir. E terceiro, pare de controlar em demasia tudo. Se tudo isso acontecer, você já ganhou o primeiro passo para ser um bom observador. E o bom observador é o curioso que precisa existir nessa liderança que a gente chama de dinâmica, mas que não necessariamente tem nada de anormal. Nem precisa correr, tá? Você pode ser um líder dinâmico sentado. Gente, tá uma delícia esse papo, maravilhoso. A gente eu poderia ficar aqui o dia inteiro, mas infelizmente está chegando ao final aí do nosso tempo. E eu gostaria então de que a gente já pudesse ir fechando. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Não, eu queria ficar aqui conversando mais. Tá tão bom. E aí eu queria. Agora que eu me acalmei, tem que parar, estava nervoso. E eu queria finalizar assim com uma ideia, né, uma máxima também da liderança humanista, que é a importância real do autoconhecimento, da autoconfiança e principalmente da humildade, né? Porque a gente só consegue se doar, a gente só consegue estar nesse papel que foi falado aqui, né? De dar suporte, de desenvolver, de escutar, se a gente tiver humildade. Então, trabalhar bastante essa humildade. E aí, ainda mais para fechar, só com o último pensamento, essa crise do Covid, né, que tanto nos afetou, como toda crise, ela veio para colocar coisas no lugar. Então, toda crise acontece para que a gente possa rever o que a gente está fazendo, de certo e de errado, e recolocar, então, no lugar as coisas. Então, vamos aqui, tem vários líderes aqui nessa live que eu vi, que eu conheço, que a gente já trabalha com eles. Então, vamos aproveitar essa live para sair daqui com essa reflexão. Como eu tenho atuado como líder com a minha equipe, como eu posso melhorar o que eu tenho de bom e o que eu posso transformar e o que eu posso trazer de novo para a minha liderança, tá bom? E aqui eu vou agradecendo a todos vocês, lembrando do nosso sorteio que a Claudinha vai agora entrar para fazer, né? E falando para vocês que eu estou muito feliz, todos que estão aqui presentes, os que eu não conheço e vários que eu conheço, que eu estou muito agradecida e muito feliz de rever. Então, quero agradecer também Lucila, Marcos, Juliana, que deram, como sempre, um show aqui de conhecimento na área de liderança.